Vocês já ouviram aquele ditado do famoso vaso ruim não quebra fácil? Pois bem, a gente pensou que Denis sairia do Sport ao término da temporada, né? Porque o contrato se encerra. Então você pensa, ele vai sair. Não vai não, ainda não, tá, irmão? Não vai não. Mais um ano ele vai ficar aqui. Calma aí, tô exagerando também. Mas ele vai ficar mais um período aqui para tratar da nova lesão. E é o nosso paredão da ilha. E quando eu critiquei lá atrás, com embasamento, com conhecimento histórico de Denis, vários falaram que era para esperar o jogador chegar. Só que eu já sabia de tudo isso. Eu já sabia de todo o histórico péssimo que Denis tinha, infelizmente. E ele, mais uma vez, vai começar 2024 aqui no Sport, tá? Vai começar uma nova temporada e ele aqui, mas dessa vez se tratando de uma lesão. E esse ponto desse vídeo, daqui a pouco a gente chega em Jean Carlos, daqui a pouco a gente chega em Jorginho, daqui a pouco a gente chega aí na rapaziada que o Sport está negociando. Mas o grande ponto desse vídeo, desse início pelo menos, é falar sobre lesão. Não é nem sobre Denis em si. Mas é muito esquisito. Todo jogador que tá aqui, quando se lesiona, volta mal pra carvalho da lesão. Eduardo se lesionou, como é que ele voltou? Péssimo. Fabinho se lesionou, como é que ele voltou? Péssimo. Love se lesionou, como é que ele voltou? Péssimo. Filipinho se lesionou, como é que ele voltou? Péssimo. Cara, deve ter mais uns 3, 4 aqui de cabeça só nessa temporada que eu fico pensando aqui. Como os caras voltam mal da lesão e parte deles se lesionam de novo, tá? Se lesiona, recupera da lesão, passa um tempinho até de um mês e meio, e aí volta, quando volta, demora mais um mês e meio se lesiona de novo. Volta mal e se lesiona de novo depois de um período, né? Caso de Denis, né? Teve uma lesão, se tratou da lesão, pum, lesionado de novo. Jogou ali 2 meses por volta disso e agora tá lesionado de novo. Vamos lá, para informação. Denis sofre uma nova lesão no joelho que passa por cirurgia no Sport, tá? O goleiro já fez sessões de fisioterapia no CT e a previsão é de que fique de molho pelos próximos 2 meses. Ele terá contrato de renovação ali e continua no clube até completar a recuperação. Só para complementar, teremos, portanto, a matéria do GE, tá? Portanto, o primeiro atleta renovado na Ilha do Retiro para 2024. O contrato de jogador se encerraria nesta quinta-feira, vulgo amanhã, mas em função da cirurgia, o vínculo será prorrogado. Creio eu que esse vínculo que será prorrogado vai ser ali por mais 3 meses, né? Que é o tempo mínimo de contrato que você pode firmar com o jogador. Você não pode firmar um contrato com o jogador menos do que isso. Tipo, vou firmar um contrato de 1 mês, 2 meses. Não. Tem que ser um contrato mínimo de 3 meses, então, teoricamente, vai ser um contrato ali renovado por 3 meses. Qualquer coisa além disso é loucura, tá? O complemento da matéria do GE diz o seguinte: Denis segue no clube e tal, para se tratar dessa lesão, que deve se pronunciar sobre o assunto até concluir o tratamento. Não há, nesse momento, nenhuma sinalização, porém, sobre o seu futuro depois dessa situação aí. A lógica é que ele saia do esporte, né? Não é possível que vocês aí da diretoria vão ser tão incompetentes para manter Denis, né? Não é possível. Porque ele é péssimo, né? E ficou a prova viva disso nessa temporada, pelo amor de Deus, né? Bom, fechada a régua de Denis, mais uma vez fica um grande ponto de interrogação. Cara, é muito esquisito como todo jogador que chega aí no DM volta muito mal, velho. E se lesiona de novo. Enfim. Bom, aí eu sei que cada caso é um caso, eu sei. Tem jogadores que de fato são mais suscetíveis a lesões, tem jogadores que têm um histórico mais tranquilo em relação à lesão, tem jogador que demora muito para se lesionar, outros se lesionam com a maior frequência, mas aqui no esporte, pelo menos nesse recorte recente assim que a gente lembra, a gente já viu vários escândalos do DM. Caso Everton Felipe, caso Luan, caso Neilton. Enfim, bom, vamos lá, né? Torcer para que Denis se recupere aí da lesão, se trate aí, mas que não fique no esporte, vá para outro clube de Série B, C ou D, que é o patamar dele, clube de Série D, tipo Santa Cruz da vida, tá? Foi mal, Santa Cruz não tem nem divisão, né? Bom, gente, agora vamos passar para outra informação, que é sobre os nossos meias, né? Ou melhor, sobre o nosso meia, Jorginho, que tem contrato aí se encerrando nessa temporada, porém, o esporte está buscando uma renovação para 2024, tá? A matéria do GE diz o seguinte: o esporte quer Jorginho para 2024, sim, e negociação com renovação com meia está aí encaminhando, né? Diz o empresário. O jogador teve uma temporada mais artilheira da sua carreira, com 13 gols, além de 9 assistências em 53 partidas. Vínculo com o clube se encerraria aí nessa sexta-feira. Se encerrará, na verdade. Parênteses mais uma vez. Cara, quando bater janeiro, eu vou vir aqui falar 500 vezes. Pernambucano não é para colocar os titulares em todos os jogos. Essas estatísticas, gente, que tipo, Jorginho é a temporada mais artilheira da carreira dele. Aí, sei lá,
Gabriel Santos fez X gols, Edinho participou em 15 gols na temporada, aí Fulaninho participou, tá, contra Ibis, Vitória, 7 de setembro, os times do Pernambucano. Isso engana quando você vê só a estatística fria da coisa, porque assim, Jorginho teve de fato um protagonismo ali de modo geral na Série B, conseguiu ser importante, não é que ele foi um protagonista, mas ele foi um bom coadjuvante ali na Série B, tem mais de 10 participações em gols, foi um jogador útil, e acho que sim, faz sentido renovar com ele aí para a próxima temporada. Não sou um grande fã, não sou um cara que, meu Deus, renova, pelo amor de Deus, que ele é o cara necessário para a gente no próximo ano, mas é um cara que tem qualidade e pode agregar na próxima temporada, sem dúvidas nenhuma. E aí, mais uma vez, a temporada de 2024 tem que começar com o seguinte aspecto. Vai colocar os titulares no Pernambucano? Coloca. Ok, porque tem que se classificar para a próxima fase, vaga em Copa do Brasil, todo esse contexto. Beleza. Mas sejamos mais racionais. Coisa que Anderson Moreira não foi. Eu cansei de falar para vocês em janeiro. Era para colocar mais a garotada da base. Tem que se testar mais. Porque dependendo do desenrolar do campeonato, joga Pernambucano, aí, pô, destacou. Pô, esse cara aqui pode jogar na Copa do Nordeste. Aí joga, pô, se destaca também. Pô, não precisamos contratar agora, nesse momento, essa função, essa peça. É bem simples. Não precisamos contratar um lateral direito, ou não precisamos contratar um meia, ou um ponta, ou um atacante. Para isso que serve o Pernambucano, laboratório. Coisa que Anderson Moreira não fez. E eu criticava bastante no início da temporada isso. E muitos falavam que eu estava errado. Mas ok, né? Paciência. Bom, e aí essa é a primeira informação sobre o Jorginho. A segunda, de fato, é sobre Jean Carlos e a gente vai fazer o link em relação a tudo isso, tá? Parênteses. Essa foi a arte aí do Náutico no início da temporada. Obrigado, Jean Mágico, Jean Carlos aí fora do Náutico, indo para o Ceará. Essa foi a foto no lado direito do anúncio oficial do Ceará e do lado esquerdo do anúncio oficial da sua saída do Náutico. Detalhe, esse Jean Mágico já não existe mais, tá, gente? Esse Jean Mágico e tal, com mais de 18, 19 participações em gols na Série B, lá em 2021, esse Jean Mágico não existe mais. Pelo menos nas últimas 2 temporadas, ele tem números bem abaixo e talvez essa temporada do Jean Mágico nunca mais exista. Ele já vem envelhecendo de lá para cá por razões óbvias, todo mundo envelhece, né? E ele já vai completar 32 anos. E nas últimas 2 temporadas, ele tem números bem abaixo em relação ao que foi em 2021, tá? Mas, enfim, eu queria passar primeiro para vocês aí a notícia, para depois a gente passar um pouquinho da análise em relação a Jorginho, Jean Carlos e Alan Ruiz, tudo isso no pacote, tá? Conversei agora há pouco, a notícia foi do GE em primeira mão, depois veio o NE45, agora o repórter Antônio também falou sobre. Conversei agora há pouco com Nilson Moura, empresário de Jean Carlos, que confirmou o contato e conversas do esporte pelo atleta, como antecipado pelo GE. Contrato vigente com o Ceará é até o final de 2024. É tido como um entrave para um possível negócio, que é visto com bons olhos pelo staff do atleta. O próprio jogador sempre desejou muito vir jogar aqui no esporte e tal, nessa temporada, e ele sempre falou, pô, eu posso jogar no esporte. Teve até treta, né, dele com o Diógenes Braga, Nicolas estava até lembrando muito bem sobre isso lá no grupo dos membros. Teve treta, pô, de Jean Carlos com o presidente, porque Jean Carlos queria vir para cá, e o Náutico estava pedindo algo absurdo, 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, para Jean Carlos vir jogar no esporte nessa temporada. E era óbvio que o esporte não ia pagar, e era óbvio que Jean Carlos não valia 5, 6 milhões e tal, enfim. E aí, só para complementar, a matéria do GE, tá? É o seguinte: o executivo de futebol do esporte, Jorge Andrade, teve uma reunião com o empresário de Jean Carlos na última terça-feira, no CT do clube, onde foram colocados os números da negociação. O salário está acertado, mas há um impasse sobre o tempo de contrato. O Leão quer 1 ano, enquanto o jogador pede 2 anos de contrato. Primeiro ponto sobre a leitura dessa contratação que pode, de fato, se concretizar. Vocês ouviram muito bem o que eu acabei de dizer? O executivo de futebol, Jorge Andrade, entrou em contato. Vocês acreditaram mesmo, foi naquele discursinho de Yuri Romão, que Jorge Andrade só vai ficar na parte administrativa? Só cai nisso aí quem quer, gente. É conhecer o presidente falou a mesma coisa em 2022. Sobre Augusto Carreiras. Não, Augusto Carreiras agora vai ficar como VP de competições. Como se ele não tivesse nenhuma função relacionada a contratações. Eu falei, não, gente. Se bem que, na verdade, não falei isso lá atrás, tá? Mas nessa de Jorge Andrade, com aquele discurso dele, de que tipo, olha aí, pessoal. De Yuri Romão para Jorge Andrade agora vai ficar na parte administrativa. Eu cansei de falar, não.
Ele não vai ficar na parte administrativa, não. Ele também vai contratar jogadores. Bom, esse é o primeiro ponto, tá? Beleza. Aí, para complementar, vamos passar aqui o desenrolar da matéria que eles dizem, né? O salário está acertado e tal sobre o tempo de contrato. O Leão quer 1 ano, enquanto o jogador pede 2. 2 não dá, né, irmão? 2 não dá. Alô, Jean Carlos, 2 anos de contrato, aí é bom demais, irmão. Aí é bom demais, porque se o Sport sobe, tu sobe pra Série A, tu não tem nível para jogar a Série A. Essa é que é a realidade. Se o Sport não sobe, tu vai ter mais 1 ano de contrato ali, um saláriozinho interessante, né? Uns 150 mil, pelo menos, por mês e tal. Não vale não, gente. 2 anos de contrato não vale. Infelizmente não vale. Esse é que está sendo um impasse nesse momento aí, o tempo de contrato de Jean Carlos, Sport também, ele tem contrato com o Ceará até o final de 2024, né? Tem esse ponto aí também. Sobre a análise do jogador, dá pra gente fazer aqui, né? A maioria da torcida do esporte já conhece ele, acho que nem vale fazer, nem vale a pena fazer uma grande análise, porque todo mundo já conhece. Mas eu queria tocar em 3 pontos aqui, tá? Sobre Jean Carlos, Alan Ruiz e Jorginho também. Primeiro ponto sobre Jean Carlos, tá? Queria pegar os números frios de Jean Carlos, trazer aqui em tela para vocês. Em 2021, que foi a temporada mágica dele na Série B, 34 jogos, 11 gols, 9 assistências, 20 participações em gols na Série B. Essa estatística é uma estatística que muda um clube de patamar e que traz uma perspectiva que o time vai subir e vai ser campeão na Série B. Se o Meia tem essas estatísticas aqui, gente, é estatística de um time que sobe é campeão. O Náutico não foi por várias circunstâncias. Beleza. A gente agora vem para 2020. Se o time for minimamente montado e um meia ter a estatística aí, já foi, tá? Agora a gente vem para 2022. Ele já caiu muito. 29 jogos, 3 gols, e aqui ao todo ele teve 3 assistências também. 6 participações em gols. Ou seja, de 20 ele caiu para 6 participações em gols. Nessa temporada com o Ceará, ele caiu também. Aumentou um pouquinho, né, em relação à temporada anterior, mas em relação a 2021, caiu bastante também. São 3 gols marcados e 4 assistências, ou seja, 7 participações em gols. Caiu de 20 para 6 em 2023, 22 e caiu para 7 em 2023. Então, assim, o Jean Carlos não é aquele mais Jean mágico, vamos dizer assim, como ele foi muito importante ali naquela campanha do Náutico. Se bem que o Náutico nem subiu, então na prática não é tudo muita coisa não, tá? Mas é o seguinte, cara, Wagner Mancini é um técnico muito ruim, né? Todos já sabem, ele é horrível, ele é péssimo. Isso aí ninguém tem dúvidas. Ele colocava Jean Carlos nessa reta final como segundo volante. Só que Jean Carlos é claro que não marca ninguém, gente. E aí Jean Carlos até que tem uma boa saída de jogo, tem boa qualidade no passe, tem uma boa qualidade no chute de longa distância, tem uma boa qualidade na cobrança de falta, tem uma boa qualidade na cobrança de escanteio. É um cara que traz uma dinâmica interessante ali no meio campo. Mas Jean Carlos hoje ele tem status de banco de reservas, banco de Jorginho. Eu acho Jean Carlos um pouquinho melhor do que Alan Ruiz, tá? Não vejo que é um abismo de diferença, mas eu vejo Jean Carlos um pouquinho melhor. Jean Carlos ele tem uma cobrança de falta melhor do que Alan Ruiz, uma cobrança de escanteio melhor do que a de Alan Ruiz, uma finalização de longe não. Eu acho que Alan Ruiz tem uma finalização de longe um pouquinho mais forte, mais precisa até do que o próprio Jean Carlos, tá? Mas assim, pegando todo o contexto, Alan Ruiz tem uma proteção de bola um pouco melhor do que Jean Carlos, porque tem um físico melhor, né? Já o Jean Carlos é um jogador mais leve, mais leve mesmo, né? Fisicamente mais franzino mesmo, de fato, mas tem um pouquinho mais de mobilidade do que o próprio Alan Ruiz, que também foi subutilizado aqui no esporte, por Anderson Moreira, de colocar ele de ponta. Isso aí não existe, pô. Então, assim, Alan Ruiz tem uma estatística ali baixa, de modo geral, são 16 jogos ao todo, 17 na verdade, 2 gols e 1 assistência, mas só 9 de titular, e desses 9 de titular, 2 dele colocando o cara de ponta esquerda, pois isso não existe. Então, assim, naturalmente cai ali um pouquinho a régua de gols de assistência de Alan Ruiz com a camisa do esporte, tá? Então, e aí? Cara, esses 3 nomes, tá? No meu mundo ideal, nenhum jogaria no esporte. No meu mundo ideal, só que não existe mundo ideal, né? Então, assim, eu acho que é interessante ter Jean Carlos como uma composição de elenco. Não muda patamar, não é um jogador que, eita, agora eu estou iludido, agora o esporte vai subir para a Série A. Não, mas é um jogador que você fala, porra, temos um meia aqui no banco, pô. Para quando o Jorginho não estiver bem, Jean Carlos entrar e tal, seria interessante, sim. Se Jean Carlos vier para compor elenco, eu acho que faz sentido, sim. Mas, enfim, aguardar. Tempo de contrato longo aí também não, né? 2 anos aí também já quer demais. Mas, enfim, aguardar o que, é que vai acontecer. Eu renovarei com o Jorginho. Jean Carlos para compor elenco faz sentido. Agora aí vai o terceiro elemento.
Cara, Alan Ruiz, teoricamente, eu não sei se ele vai ficar ou se ele vai sair, tá? Se for para ficar com os três, ok. Faz sentido total, tá? Os três aqui no Sport, para mim faz sentido sim. Se Alan Ruiz sair, ou o Sport vai ter que contratar um jogador para ser uma terceira opção ali, uma válvula de escape, ou então garota da base, Juan Xavier. Testa mais Juan Xavier, testa mais Juan Xavier, porque ele pode despontar. Juan Xavier tem qualidade para ser um pouco mais útil na próxima Série B, já que Anderson não quis testá-lo muito, né? Então, assim, é mais ou menos assim que eu vejo todo o contexto dessa questão da meiuca, tá? Bom, comenta o que, é que vocês acham, se vocês acham que faz sentido ou não a contratação de Jean Carlos. Eu não vou me alongar sobre a análise de jogador, porque todo mundo já conhece, eu já falei dele aqui várias vezes, não fez uma boa temporada com o Ceará em 2023, tá? É uma temporada nota 6, 6,2 por volta disso. A de Jorginho aqui no Sport foi uma temporada 7, 7,5 por volta disso. Foi uma boa temporada, apesar dos pesares. Pipoca em alguns jogos ali e tal, cai e tal, mas ele é melhor do que Jean Carlos Jorginho, então Jean Carlos chegaria com status de banco de reservas. Só que, óbvio, com o decorrer da temporada, se o cara vai melhorando, pode ganhar essa posição aí de titular. Mas, enfim, isso aí é um papo para daqui a um tempinho, né? A gente vai esperar a confirmação da renovação de Jorginho, que não tem nada 100% cravado, mas já existe ali uma conversa. E Jean Carlos tem esse entrave aí do tempo de contrato, enfim, é aguardar. Bom, gente, abraço aí para todo mundo, a gente volta aí mais tarde. Valeu!